família, aqui novamente bancada da Mal Telecom. Hoje eu resolvi fazer aqui uma gravação aqui, um comentário aqui sobre os receptores RTL, né? Os receptores destinados aí à recepção de rádio definido por software, né? Os famosos SDR. Tá bom? Eu tô aqui com a versão 4. Ela não é lançamento, né? Já tem um tempo, até porque eu tenho esses equipamentos aqui há pelo menos um ano e pouco. Tá bom? Foram adquiridos em 24, né? Quando ele era lançamento, né? Eu adquiri 3 unidades dele. Tá bom? Porque a gente trabalha aqui com web SDR, enfim. Estes são os receptores aí mais indicados aí pra gente trabalhar. No SDR, até pela capacidade dele, todo metálico aqui, ele consegue fazer amostragem direta, então a gente consegue escutar HF com ele, né? Diferente, quer ver? Acho que tem bem. Aqui, ó, esse aqui eu uso para teste. Coitado, tá bem enregaçadinho. Que é aquele modelo de plástico, né? Tá bem sujinho, coitado, até com fita isolante aqui. Mas é só para teste, né? Esses modelos aqui, eles não conseguem fazer amostragem direta, né? Então não consegue ter recepção ali abaixo dos 24 MHz. Bacana, mas qual que é o legal do negócio? Eu preferi fazer esse vídeo aqui, mas pra gente poder, não sei se já passou pela cabeça de vocês, né? Mas o quão correto, né, o sinal do SDR, né? O quão coerente com a realidade aquele sinal que está no SDR, ele geralmente tem com a realidade, né? Com o sinal presente de fato na antena. Tá bom? Uma ressalva, tá? Eu tô falando desse modelo específico na minha aplicação, tá? Eu vou falar sobre algumas variações que acontecem na configuração do software, né? Isso não está disponível para o usuário, mas na configuração do software, ok? E vou estar gerando um sinal aqui com o equipamento, um gerador de sinal, tá bom? Na verdade está ligado aqui, tá pronto. Eu tô com 2 aqui, mas tem um terceiro que está ligado ali no servidor SDR, que está aqui atrás de mim, já está indo com o cabinho já para ele alimentando, mas basicamente é um card desse aqui, tá? É igualzinho esse daqui. Eu tenho 3 unidades dele, tá encaixado, conectado ali, tá bom? Gerando a frequência aqui em 14.010, tá ok? Tô sintonizado aqui 14.010, esse aqui é um espúrio, tá? Então, o pessoal às vezes fica com dúvida no SDR, né? O que realmente tem. Uns ruídos que aparecem, isso que infelizmente tem, tá bom? A própria fonte do servidor, da máquina que está rodando SDR acaba implicando nesse espúrio, né? Você pode ver, eu tô com o monitor de serviço ligado, não tem nem antena externa e tá esse ruidão aí, tá bom? Então isso aí, infelizmente é causado por conta do próprio ruído do chaveamento da fonte do computador, tá bom? Da máquina, né, que está sendo rodado ali como servidor. Beleza? Mas vamos focar aqui no teste, ó, 14.010, tá? Piso de ruído, tá bom? Sem antena, o piso de ruído tá aqui 063, tá? Eu vou abrir a tela aqui de configuração, só para poder. Eu tô usando o Open, a versão aqui, o Open Web SDR, tá bom? Então bora lá. Eu tô configurado aqui, a gente consegue configurar o ganho dele, tá bom? O ID, né, quando a gente trabalha com mais de um RTL, a gente tem que separar por ID, tá? Então esse aqui tá com o ID final 12, tá bom? O ganho tá com ganho manual de 25 dB, tá bom? Perdão, ganho 25, né? Ele até fala em dB, mas isso daqui eu vou mostrar para vocês se não é coerente com a realidade. Tá, tem gente que deixa aqui no automático aqui, ó, Enable Hardware AGC, né, que é o Automatic Gain Control. Eu não aconselho pelo seguinte, o hardware ele tende a saturar o sinal, tá bom? Apesar de ter um AGC, né, operando, mas ele tende a saturar o sinal. Mesmo quando a gente está com um sinal bem mais fraco, ele satura, ele puxa muito ruído. O AGC trabalha, mas não que nem a gente está acostumado com os equipamentos, né? A faixa dinâmica do AGC não é a mesma coisa, então eu não aconselho utilizar ele com AGC ativo e sim um ganho manual, tá bom? Aqui no caso aqui
do hardware do OpenSDR, mas os demais geralmente tem essa opção também de configurar aqui o ganho. Se vai ser um ganho com o AGC ativo ou se vai ser um ganho manual, tá bom? Então bora lá, a gente está com 25 dB de ganho aqui, tá? A unidade do próprio SDR configurado. Eu estou usando a banda de 20 metros para teste, tá bom? Bora lá, vou voltando aqui para a tela. 14.010. O monitor meu tá off, tá? Amplitude off. Vamos ativar. Beleza, comecei a gerar o sinal. Deixa eu baixar o volume aqui para não atrapalhar. Eu estou gerando um sinal em frequência modulada, tá bom? Vou fazer em SSB também, mas só para vocês verificar. Menos 73 dBm. Ok, menos 73 dBm é um sinal de S9, né, nos equipamentos comum, né, é um sinal de S9. Bacana, estou modulando com 3 kHz em frequência modulada. Tá aqui o rastro do nosso sinal sendo gerado no SDR. Tá ok, eu baixei um pouquinho o volume para não atrapalhar. Mas veja que o SDR está indicando menos 23. Tá bom? Então assim, eu tô com menos 73 e ele está indicando menos 23. Tá bom? Só 50 dB de diferença, pouca coisa. Posso vir aqui em configuração e tirar aqui, ó. Tá com 25, né? Colocar 0, dar um apply aqui. Certo? Derrubei o ganho, olha o sinal como ficou bem mais fraquinho. Certo? Então zerei o ganho, né? Mesmo com o ganho zerado, ele ainda está em menos 50. Qual que é o problema de deixar nessa condição? Ficou um pouco mais coerente, né? Mas qual é o problema? Menos 73, certo? Vou pôr o volume aqui na caixinha do computador. Tá o tom lá no fundo, né? Vamos diminuir isso daqui, ó. Ó, menos 83. Deixa eu abrir até o squelch aqui, ó. Já o squelch cortou já. Tirei o squelch. Menos 84, ó. Tá no meio do ruído, praticamente inaudível, né? Pra gente conseguir que ele trabalhe bem numa faixa mais baixa, a gente tem que colocar um pouco de ganho por lá. Geralmente eu uso 25, depende muito da antena, depende do local, certo? Voltei em 25 lá. Tava falando com vocês aqui, voltei em 25. Beleza? O sinalzão tá lá. Vamos diminuir aqui para ver até que ponto que a gente consegue ouvir. Ó, menos 100 dBm, 105, 110. Começou um leve chiado aqui, ó. Leve não, chiado razoável inclusive já. Ó. Diria que menos 116, menos 117 já tá no limiar ali, ó. O sinal já nem tem mais, nem mancha mais o SDR, né? Tá praticamente a piso de ruído aqui. Tá bom? Então colocando mais sinal, vou colocar menos 100 aqui, ó. Você já tem um sinal aqui de menos 50 indicando aqui no SDR. Uma audição bastante forte. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu estou dizendo no meu caso aqui, tá? Com o software que eu estou utilizando aqui, na configuração de ganho que eu também estou utilizando. Isso não dá para generalizar em todos os SDR. Mas no geral, o sinal que o SDR indica não é de fato o sinal que chega na antena, tá bom? Tem algumas diferenças aí, tá bom? Outra coisa também, ele não tem a mesma faixa dinâmica. Quando a gente configura o SDR, nós buscamos deixar ele o mais sensível possível dentro do local, dentro da região que ele está configurado, né? Dependendo do local, tem muito ruído, tem muito espúrio, muito batimento. Às vezes o próprio ruído da fonte do SDR atrapalha bastante, né? Então a gente tem que trabalhar ali entre o melhor ganho possível, né? O melhor ganho que de fato venha a surtir efeito aí na recepção sem gerar mais ruído, né? Tá bom? Bora lá em SSB? Vamos lá, 14. Desligar a modulação. Modulação desligada. Vamos dar um pulinho para cima. Opa, um pulinho para baixo aqui. Ah, é para cima, hein? Um pulinho para cima. Menos 73. Opa! Menos 73, ok. Certo? Vamos trocar aqui a nossa chave para... Já tá saturando, hein? Oh, meu Deus do céu.
Vamos trocar nossa chave aqui para USB. E vamos pôr o volume. Tá lá a nossa recepção em USB. Com menos 73 dBm. Certo? Vamos baixar para ver qual é o limiar. Menos 115. Ó, 19 tá arranhando, mas dá para ouvir. Tá bom? Mas já com bastante ruído presente. Lembrando que eu não estou usando nenhum processamento de áudio aqui, DSP, nada do tipo. Tá puro. Não tem nenhum processamento de áudio além da própria recepção. Tá? Por que eu não gosto de deixar esse daqui manual, que eu comentei? Ó? Deixar, perdão, automático. Ó. Enable Hardware AGC, para ele regular sozinho. Ó, o sinal está quase sumindo aqui. Nós estamos com menos 109. O sinal está bem fraquinho, certo? Vamos dar uma play aqui para ver como é que fica. Epa, difícil achar o mouse, né? Vamos olhar para o monitor, senão não dá certo. Aí, ó, deu uma play, o sinal já ficou inclusive bem mais audível, né? Menos 109, olha o que ele fez aqui ó, com o nosso horizonte, aqui, nosso waterfall. Tá indicando menos 13, um sinalaço, e eu tô com menos 109. Qual que é falar, oh, beleza, melhorou a recepção, ó, o sinal ficou limpinho. Vamos baixar aqui para ver até onde vai, ó. O menos 120 está limpinho. 127, 28. Pô, 30 tá ouvindo. Eu diria até... Cheguei no limite do equipamento e ainda escuto um pouquinho o bip ali no fundo ali. Certo? Então, pô, maravilha. Deixar no automático ele consegue ouvir praticamente igual um receptor. Nível de sensibilidade sim. Fica muito legal. Certo? Nosso waterfall limpou, né? Eu tô com quase menos 128, né? Quase não existe sinal. O problema é o seguinte. Supondo que alguém chegue forte, menos 73. Menos 73 aqui. O SDR já ficou bem forte. Eu tô quase zerando o dB aqui, sinal. Quase, não, perdão, tô em 1 dB positivo já. Vamos pôr um pouquinho mais de sinal para a pessoa chegar. Com um sinalaço lá no SDR. Menos 36. Maravilha, tá trabalhando bem. Vou derrubar e vou aumentar esse sinal de novo. Vamos ver se ele vai trabalhar. Geralmente o AGC dele não consegue se comportar tão bem. Só porque eu falei, ele ficou firme e forte lá, hein? E legal, hein? Mordi a língua, hein? Bora, vamos fazer diferente. Para. Frequência modulada. Maravilha. Ah, apareceu. Aqui, ó. Portadora principal. Ó quem tá aqui. Ó quem tá lá. Vamos afastar. Ó o que ele fez aqui com o SDR. Ou seja, quando a gente satura ele de sinal, também com menos 36, né? Até um rádio satura. Um pouco 73. 73 é um sinal de S9, né? Continua saturado. Vamos diminuir mais um pouco. Menos 90. Continua saturado. Menos 100 e opa. Tô procurando o limite ali, ó. 100 e... Onde que ele começa a saturar? Aqui, ó. Menos 90, menos 93 ele começa a saturar. Começando a manchar aqui em volta, ó. E tá escuro o waterfall aqui no fundo, tá vendo? Por que ele escureceu? Ele começou o AGC começou a trabalhar, só que ele não consegue compensar
esse sinal forte, né? A gente tem que lembrar que esses receptores aqui, eles são broadband. Ele não tem filtro algum de entrada, ele escuta tudo em tudo, toda a frequência. O famoso banda larga, né? Ele não tem filtros que fazem a seletividade. Então qual o problema de deixar o AGC automático? Você coloca muito ganho nele, né? Ele se regula com muito ganho, só que ele não tem filtro para gerar seletividade alguma, né? Então qualquer sinal que sature, como ele não tem seletividade, faz essa bagunça aqui, ó, no waterfall. Então você não consegue, ele não consegue lidar com sinais fortes, né? Ou você trabalha tudo com sinal fraco, extremamente fraco, né? Ou ele satura quando é introduzido um sinal muito forte, tá bom? Por isso que os equipamentos para uso amador todos possuem ali o seu famoso front-end, né? Ou LPF, enfim, algum filtro que limita, né, o sinal de entrada, né, ou restringe o sinal de entrada para que o equipamento consiga ter seletividade. A gente trabalha com esses equipamentos aqui broadband, né, aberto, que não tem seletividade, ele abre, ele passa tudo, né, não tem, ele não escolhe frequência, ele deixa passar tudo. Ocorre esse cenário aqui, ó. Tá bom? Isso porque isso daqui é um receptor de altíssima qualidade se comparado com isso daqui, ó, né? Isso aqui é horrível. Isso aqui funciona com FM, em VHF, UHF, mas com bastante limitação. Tá bom? Esse daqui já é uma versão bem mais moderna, com amostragem direta, e mesmo assim tem alguns probleminhas ali, né? Probleminhas não, algumas limitações, tá bom? Então eu queria chamar a atenção é isso daqui, ó, o fato de ele ter um TCXO. Então assim, ele é extremamente estável. E detalhe, no software a gente geralmente costuma corrigir a frequência, né? Geralmente vem oscila um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é um ajuste fino que a gente faz. Mas esses camaradas aqui, as 3 unidades que eu tenho, é zero. O ajuste lá é zerado, você não precisa colocar nada, não precisa aumentar nem baixar. Você espeta, ele já sobe sintonizado na frequência correta. Já esses aqui, só por Deus, você tem que colocar menos 30, menos 50, menos 60 partes por milhão ali para poder ajustar a frequência dele, porque é bem mais rudimentar o circuito. Bacana, gente. Então é isso aí que eu queria comentar com vocês aí. Eu tô finalizando aqui os últimos ajustes para colocar o SDR no ar novamente, tá bom? Em breve, quando tiver no ar, a gente comenta sobre o SDR, comenta sobre o local que ele vai, um local bastante interessante inclusive, mas deixa isso daí para daqui uns dias, tá bom? Queria comentar mais sobre esses receptores, né? O pessoal que tem aí na estação, né, utiliza esses equipamentos aqui, né? E para os famosos web SDR, né? Hoje tem um monte, né? Graças a Deus aí todos nos ajudam bastante, mas geralmente a pessoa está usando um equipamento desse daqui, ó, né? Tem outros modelos, né, com outras características, mas no geral é esse equipamento aqui que é usado na recepção do SDR. Tá bom? Ele amostra toda a faixa de frequência, tá? Se tiver com uma amostragem de 2,4 kHz, uma varredura aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esse acho que tá com um pouquinho menos, tá com 1,024. Mas dá para você aumentar aqui até 2. Na verdade, esse aqui eu acho que vai ter 3,2 kHz aqui de varredura, né? De varredura aqui, ó, o sample dele aqui, ó. Tá bom? Eu sei que com 2.4 de espectro aqui, ó, 2.4, ele gera um tráfego de mais ou menos 20 mega de tudo que ele coleta para o processador do computador, tá? O que ele faz? Ele lê todo o espectro, né? Para ele não importa se é um sinal ou se é ruído ou se é QRM, tudo está no espectro, né? Desde aqui do início até o final, ele vai ler todo o espectro, vai amostrar esse sinal e vai mandar para o computador, né, para a máquina que está rodando o SDR, para que ele processe, tá? Então, para vocês terem uma noção, 2,4 MHz, tá ok? 2,4 mega de banda, né, de espectro, gera mais ou menos 22, 23 megas de banda passando por aqui, ó, para ele jogar tudo pro processador processar.
Tá bom, gente? Eu não sei se vocês têm noção o que é isso em processamento, tá bom? Às vezes para internet, né, 20 megas é pouco para uma internet, tá bom? Mas cada um gera uma banda dessa daqui pro processador. É muita informação para o processador processar, tá bom? É bastante dados para ele processar. Lógico, né, as máquinas hoje em dia são capazes de processar isso. Na verdade, isso eles conseguem sair até que muito bem, né, de uma taxa dessa de processamento. Mas eu quero chamar a atenção pro equipamento que é SDR embarcado, né? Os equipamentos, os rádios, né, que são de fato 100% SDR. Aquele equipamento está gerando, né? Ele também está mostrando, mas geralmente trabalha com espectro um pouquinho menor. Mas para vocês terem uma noção, o tanto que vocês enxergam, né, na cachoeira, tudo aquilo vai processador, ele vai processar ruído, ele vai processar QRM, ele vai processar sinal, tudo ele processa. Isso gera uma banda razoável de processamento, né? Exige bastante aí do hardware, tá bom? Então assim, SDR tem várias vantagens relacionado ao hardware comum, mas ele exige bastante de processamento aí da máquina que está da CPU que está operando esses camaradas aqui. Beleza, gente? Isso aí é só um trechinho pequeno aí dos últimos ajustes aqui do SDR, tá bom? Tem bastante coisa ainda para colocar, né? Que nem eu comentei, isso aqui ele funciona muito bem, mas ele é broadband, né? O ideal é que para cada banda você tenha um filtro aqui também limitando a entrada dele, para que você consiga ter uma seletividade aí pelo menos razoável, né? Senão não fica bacana a recepção dele. Tá bom? Quem sabe nos próximos passos aí a gente consegue gravar alguma coisinha e mostrar o que vai rodar, tá bom? E quem sabe nos próximos dias aí a gente faz uma gravação aí do local aí onde vai estar sendo ativado aí mais um SDR aqui na região do Vale do Paraíba, né? Jacareí, São José dos Campos e arredores aí. Beleza? Abração a todos, Forte 73, aqui Josias Malta, bancada da Malta Telecom, falando um pouquinho sobre os receptores aí de SDR. Beleza, gente? Abração, até mais, tchau, tchau.